Graça e paz. Vamos abrir a essencial palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5. Vamos ouvir com atenção e com carinho a palavra de Deus. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Que Deus revele sua palavra aos nossos corações nesta manhã. Corinto era uma cidade populosa, rica e cheia de divertimento. Era também uma cidade intelectual. Ali os grandes pensadores da época expunham as suas ideias nas praças de Corinto. Era uma cidade depravada ao extremo. A bebedeira, idolatria, corrupção, a depravação sexual em todos os aspectos predominavam na cidade. Capítulo 6 da primeira carta, verso 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Podemos perceber a característica de Corinto pelo tipo de indivíduo listado no texto: injusto, devasso, idólatra, adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, beberrão, maldizente e roubador. E Paulo diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Só Cristo crucificado para causar tamanha mudança. O que fazer com uma sociedade assim? Pregar Jesus Cristo e este crucificado e nada mais. O remédio para pecadores é a cruz de Cristo, é Cristo crucificado, é Evangelho neles, é
Cristo crucificado neles, é cruz neles, é crucificação neles. Como se combate uma bactéria que está destruindo o corpo de uma pessoa? Antibiótico eficaz vai matar a bactéria e livrar a pessoa dela. Como que temos que tratar a depravação humana, o pecado humano? É mostrar a natureza pecadora da pessoa, o quão grave é a sua situação, e pregar Cristo crucificado. Mostrar que nós morremos com Cristo e que Cristo vive em nós a partir da nossa ressurreição juntamente com Ele. No Cristo crucificado, Deus nos crucificou para nos libertar do pecado, da nossa depravação, a fim de nos conceder a sua vida em nós, a vida de Cristo. A vida de Cristo é a nossa única garantia de salvação eterna. Em Cristo crucificado está a solução de Deus para todos. Antes de qualquer coisa, é preciso pregar o Evangelho, pregar Cristo crucificado para qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer situação. Paulo começa mostrando o que ele foi fazer em Corinto, capítulo 2, verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ele diz que foi para anunciar o testemunho de Deus. O que é o testemunho de Deus? Versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O testemunho de Deus é Cristo, é Jesus Cristo e este crucificado, e de uma maneira intensa, de uma maneira radical. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Deus não tem outro testemunho senão o testemunho do seu Filho, ou Jesus Cristo, este crucificado. Nós não podemos perder o foco. Que foco? Jesus Cristo e este crucificado. Todas as vezes que nós perdemos o foco de Jesus Cristo e este crucificado, nós vamos ter as maiores dificuldades espirituais na nossa vida. Todas as vezes que você encontrar uma pessoa com dificuldades espirituais, saiba o seguinte: esta pessoa está com dificuldade com Cristo e este crucificado. Se uma pessoa é atrapalhada na vida espiritual, todo o seu embaraço é com Cristo e este crucificado. Ela precisa acertar com o sacrifício
de Cristo. Precisa ouvir de Jesus Cristo e este crucificado. Precisa crer sua crucificação com Cristo. Como pregar o testemunho de Deus? Vamos ver aí o versículo, o verso primeiro ainda. Como pregar o testemunho de Deus? E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Tem gente que acha que não consegue falar de Cristo, falar do Evangelho. Falar do Evangelho é uma coisa singela demais. Aqui diz como que nós temos que pregar o Evangelho, como que temos que anunciar o testemunho de Deus. Paulo diz: não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele chegou a Corinto não como um grande pensador, não como um filósofo cheio de sabedoria humana, mas ele chegou lá como uma testemunha de Deus, anunciando o testemunho de Deus, que é Cristo e este crucificado. Por que Paulo testemunhou de Cristo com uma linguagem singela, sem ostentação de linguagem, sem exposição de sabedoria humana? Verso 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Para que a fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A fé se apoia no poder de Deus, na palavra de Deus. Eu gosto de um antigo hino cristão que diz assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça, no sacrifício remidor. É aí que a fé se apoia. O sábio deste mundo se apoia na sua sapiência, mas a testemunha de Deus tem uma outra condição. Verso 3: e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Que condição Deus precisa nos ter para nos conceder a obra do seu poder, ou para que o seu poder chegue à nossa experiência? É morto com Cristo. Morto com Cristo é a condição para que o poder de Deus
chegue à nossa experiência. Quando estamos mortos, chegamos ao grau máximo da fraqueza. Mais fraco do que um morto não existe. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ei, pessoal, escute essa. A fraqueza é a providência magnífica de Deus, para que o seu poder chegue à nossa experiência. Paulo não chegou lá com ufanismo e autoconfiança, mas em fraqueza e em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Em fraqueza é a condição para a manifestação do poder. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A mensagem dele era uma demonstração do Espírito e de poder. Não era uma doutrina, não era um sermão, não era um discurso, era uma poderosa demonstração do Espírito e de poder. O que era essa demonstração? Cristo e este crucificado. Cristo crucificado, com todos nós crucificados nele para o pecado. Cristo crucificado por nós, nós crucificados com Cristo, e Cristo em nós, vivendo a sua vida justa, santa e de poder. Não existe demonstração maior do que esta. Para os que foram chamados, Cristo crucificado é o poder de Deus que nos crucifica com Ele e nos salva. Para os que foram chamados, Cristo crucificado é o poder que faz a mudança em uma pessoa. É o poder que muda, que salva, que troca a natureza, que crucifica o velho homem. É o poder que muda e transforma radicalmente. É o poder que muda a natureza. Cristo ressurreto é o poder que vive em nós. É o poder da vida de Cristo operando em nós. É o poder de Cristo vivendo em nós. Morrer e ressuscitar com Cristo significa experimentar a separação total do pecado e ganhar total e poderosa santidade de Deus. A santidade de Deus significa Cristo
vivendo em nós a sua vida santa e manifestando a sua vida santa em santidade. Irmãos, a coisa mais fantástica, mais poderosa deste mundo é Deus, sendo quem Ele é, se tornar homem, morrer por nós, nos levar a morrer com Ele para o pecado, e depois ressuscitar e viver em nós com todo o poder no céu e na terra. E mais, ser íntimo da gente. A vida de muitos crentes é uma coisa horrível, é enfadada, é cansativa, quando se trata das coisas de Deus. Sabe por quê? Porque não conhece Cristo na experiência da morte e ressurreição juntamente com Ele. A decisão de Paulo é radical. Nada além de Cristo e este crucificado. Gálatas capítulo 3, verso 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Ele acusa os Gálatas de insensatez. A insensatez deles era tão inaceitável que o apóstolo pergunta: quem os fascinou? Ele sugere que eles devem ter sido enfeitiçados, talvez pelo inimigo maior, que distraiu a atenção deles de Cristo crucificado. Satanás tem todo o interesse nesse assunto, e o seu trabalho mais perigoso é o que ele estava fazendo com os Gálatas, tirando o foco deles de Cristo crucificado. Hoje temos um cristianismo que perdeu o foco da pessoa de Cristo e este crucificado. A mensagem é esta: Cristo crucificado e nós crucificados com Cristo. A moda hoje é tornar o Evangelho divertido, para que as pessoas gostem dele. A tática é falar de uma forma que as pessoas gostem. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Está falando aqui dos falsos mestres, pregadores falsos, ensinadores falsos, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Os falsos mestres, segundo este texto, têm muitos seguidores. Aqui, essas pessoas estão seguindo os falsos mestres e não a Jesus. A multidão está seguindo os falsos mestres
e não o mestre dos mestres, e não Deus em Cristo Jesus. Muita gente vai atrás deles. Neste ponto, a culpa não é só dos falsos mestres, mas o povo também é culpado. Os falsos mestres enganam, mas o povo gosta de ser enganado. Os falsos mestres são bem-sucedidos com as pessoas que não querem o Evangelho, mas que, em nome da religião, desejam conseguir tudo o que os seus corações pecaminosos desejam. Por isso, seguem os falsos mestres em massa. Essas pessoas estão indo atrás dos seus próprios desejos, que são os mesmos desejos dos falsos mestres. Essas pessoas não são vítimas dos falsos mestres, porque elas querem o que eles querem, por isso se agregam aos falsos mestres. Os falsos mestres e seus seguidores são farelo do mesmo saco, e se não nascerem de novo, irão juntos ao inferno. O meu desejo é que cada pessoa experimente a libertação real do pecado através da sua morte com Cristo para o pecado. Por isso, jamais deixarei de pregar o Evangelho, e apenas o Evangelho. O Evangelho é suficiente para nós, é suficiente para cada necessidade nossa. Deus só tem um testemunho, Cristo. Acerca de Jesus, Deus diz: meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Este é o meu filho amado, a quem tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E a igreja de Cristo só tem um testemunho, Cristo. E nós testemunhamos, pregamos, evangelizamos com este testemunho, Cristo e este crucificado. Nada decidi saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. O interesse de Paulo não era arrancar dinheiro deles, não era acumular patrimônio para ganhar espaço entre os poderosos deste mundo, não era torná-los celebridades, não era prosperá-los materialmente. O interesse de Paulo era o mesmo interesse que Deus tinha por eles: dar-lhes Cristo crucificado. Eu creio que, se anunciar somente Cristo, estarei anunciando tudo de que necessitamos. Nós necessitamos de Cristo. Ele nos levou a morrer com Ele, a fim de nos tornar participantes da sua vida. Ele nos levou a morrer com Ele, a fim de nos tornar participantes da sua vida. Aceite a sua morte com Cristo na cruz,
e receba em você a vida de Cristo. A vida de Cristo é a nossa única garantia de salvação eterna.